paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e misericórdia do nosso bom Deus. Hoje a palavra que eu trago para vocês, para ficar como reflexão, se encontra no livro de Isaías, capítulo 66. Vamos à leitura com a ajuda do nosso bom Deus. E o título diz: A rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas eis para que olharei? Para o pobre abatido de espírito e que treme da minha palavra? O que mata um boi como o que fere a um homem, o que sacrifica um cordeiro como o que degola um cão, o que oferece uma ablação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Também este escolhe os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre ele os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não me escutaram, mas fizeram o que parecia mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Amém, meus amados? Então, essa palavra, Deus nos traz aqui está trazendo à memória um povo que começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? E Deus traz a memória dele, né? Que sempre estava lá do lado, orientando, né? Guiando pelos caminhos que deviam seguir. Porém, eles mesmos quiseram seguir pelos seus próprios caminhos, né? Tomar suas próprias decisões, agir por si próprio, né? E não de acordo com o que a palavra do Senhor estava falando aí. Aqui se refere a um povo também de Israel, né? E Moisés libertou o povo do Egito. O Senhor de lá, do tempo de Moisés até o decorrer de toda a Bíblia, porque Moisés está logo no início da Bíblia, né? Depois que Moisés partiu, Deus levantou Josué para que viesse guiar o povo dele, né? No caminho da terra prometida e das promessas que ele tinha feito. E nisso, depois que Josué morreu, Deus levantou Tiniel para continuar guiando o povo por caminhos que deviam seguir. E daí não parou. Toda vez que um que Deus escolhia que guiasse o povo morresse, Deus levantava um outro, entendeu? E sempre foi assim. Até que mesmo devido a uma geração ir embora e outra crescer, né, que digamos os filhos, né, dos pais que tinham vivido tudo aquilo, presenciado a obra de Deus e tudo, foi caindo as coisas do Senhor como se fosse num esquecimento. E as pessoas começaram a esquecer das coisas que Deus tinha feito na vida dos seus pais, né, porque já vinha a geração dos filhos, e aí começaram a se corromper. Então toda vez que um libertador que Deus levantava para libertar o povo dele morria, as pessoas voltavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aqui nos faz pensar que sempre a gente tem que estar com os olhos voltados às coisas do Senhor, né? E sempre ter alguém ali orientando o caminho que deve seguir, o que deve ser feito, né? E a gente sempre tem que estar buscando isso na Bíblia, porque nem todos também têm, né? Alguém assim que possa estar orientando. Isso aqui a gente só encontra realmente no Senhor, em ler as Escrituras, como devemos caminhar a nossa vida, né? Agir de maneira que agrade ao nosso Deus, cumprir os propósitos dele. Então, aqui ele fala de um povo rebelde que estava seguindo os seus próprios caminhos, que estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos dele, fazendo até oferendas, né, a deuses pagãos, né? E naquele tempo o povo fazia muito, né? Era oferendas para deuses como Baal, tinha a tal de Aserá, que era a deusa de não sei de quê. E umas coisas aí que eu não entendo, porque eu procuro buscar mais entender o que se refere às coisas do céu, né? Essas coisas que provêm do inimigo a gente procura nem ter conhecimento, né? Porque quando a gente busca o que é do céu, a entender as coisas do nosso bom Deus,
nós se aproximamos deles, né? E quando a gente procura o que é mal, a gente se aproxima das coisas do inimigo. Aqui mesmo ele diz, ó, que as pessoas começaram a fazer o que era mal, os olhos dele começaram a procurar as coisas do inimigo. Ele fala aqui, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificará vós? Ele está dizendo o quê? Que não, aqui ninguém pode edificar casa nenhuma para Deus, porque ele mesmo fala na palavra dele que ele não habita em templo feito por mãos de homens, ele habita no coração da gente. Então, se o nosso coração não está ligado com o que é do céu, então Deus não está habitando nele, entende? Aí ele fala, todas essas coisas foram feitas por mim. Aí ele fala, e para quem eu olharei? Para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra? Ou que mata um boi, ou que fere a um homem e sacrifica um cordeiro, como que degola um cão? Que faz ablação. Ablação quer dizer oferendas, né? E oferece sangue de porco e queima incenso, que prediz a ídolos. Então ele fala que realmente ele não olha para essas pessoas que buscam fazer o que desagrada a ele, né? Ele procura olhar para aquelas que quer ter uma vida com ele, né? Que está fazendo as coisas de acordo com a palavra dele, cumprindo os mandamentos, ouvindo a voz dele, né? Porque a gente, tudo o que provém do Senhor, que a gente procura viver, o Senhor se faz presente na vida de todos aqueles, entende? Então, quando você ora, Deus fala que a oração dos justos ela tem muitos seus efeitos. Ele fala que o ouvido dele está atento e os olhos estão inclinados a todo aquele que procura viver de acordo com a sua palavra, com os seus mandamentos. Então, ele fala aqui que não está com o olho atento, ou que a misericórdia dele está a favor dessas pessoas que estão fazendo o que é mal aos olhos dele, e sim do pobre abatido, né, de espírito. Nosso espírito que veio de Deus só tem quando a gente às vezes está aflito ou com alguma situação assim que nos entristece. O que nos entristece é o nosso espírito, não é a nossa carne. Então, quem pode chegar ao Espírito, alcançar o nosso Espírito? Só o nosso Senhor, porque o nosso Espírito veio dele. Então, é a gente para encontrar consolo, descanso, só no nosso Senhor Jesus. Então, Deus começou a rejeitar esse povo que não estava querendo caminhar de acordo com a sua palavra, né? E que ele disse que os olhos dele e os ouvidos estão atentos para aquelas pessoas que buscam a ele, buscam viver de acordo com a palavra, né? Então, eu sempre falo, né, que as coisas do céu e as coisas do inimigo são totalmente diferentes, não tem como se comparar. Então, ninguém se engana e diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque tudo é claro, claro como água cristalina, o que provém de Deus e o que não provém. Então, cada um segue. Deus mesmo fala que deu o livre-arbítrio da gente fazer o que a gente quiser, né? Ele deu esse livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós saber que caminho vamos seguir, o que escolher para a nossa vida, né? Porque isso, tanto as nossas decisões, elas nos afetam em todas as áreas da nossa vida. Mas Deus também fala, né, que Ele aceita o perdão daquele de coração sincero. Então, qualquer caminho que nós seguimos, resolvemos seguir, que é o contrário do que Deus permite, aquele que está disposto a se arrepender e voltar, ele perdoa. Ele mesmo diz, né? Que perdoa, até porque ele diz que não tem prazer na morte do pecador, né? Eu não estou falando só de morte terrena, tem a morte também espiritual. Tem pessoas que fazem tanta coisa abominável aos olhos do Senhor que acabam morrendo espiritualmente, sabe? Então, existem esses dois tipos de morte, né? Não vamos buscar mais o que é do céu, para que a gente não possa se encontrar nesse meio dessas pessoas que Deus se via como pessoas rebeldes, né? Que sabem o que é certo e o que é errado, porém ainda procuram caminhar pelos erros, tomar suas próprias decisões, fazer o que bem parece aos seus olhos, né? Até aqui mesmo no final do texto ele fala: Fizeram o que parecia mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então minha gente, vivemos nesse mundo debaixo do amor e da misericórdia do nosso bom Deus. A gente tem que estar procurando sempre chegar mais a Ele, obedecer a sua palavra, procurar viver caminhando com o nosso Senhor.
que assim, quando a gente precisar, no momento de tribulação que todos nós aqui passamos, possamos ter essa proximidade com o nosso Deus, para que assim a gente venha ter consolo, refrigério, libertação. Independente da situação que a pessoa estiver passando, quando a gente está com a ligação com o céu, o Senhor sempre vem e faz a obra e nos traz o que a gente precisar. Foi essa, meus amados, a palavra de hoje. Fica aí para a reflexão de todos vocês, né? Porque todos nós somos falhos e errantes, mas temos um Deus amoroso, misericordioso, perdoador e que está de braços abertos para acolher cada um de nós. Amém? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.